Glória a Deus. Irmãos, pode se assentarem. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Essa foi a palavra que o Senhor assim colocou no meu coração para que eu viesse assim transmitir para os irmãos essa noite. Eu estava meditando nesta carta. Eu gosto muito das cartas paulinas, das cartas gerais, porque é onde nós extraímos diversos ensinamentos da parte de Deus para nós e aplicamos a nossa vida, e dessa forma a gente vamos assim entendendo qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E eu quero assim incentivar aos irmãos para que os irmãos criem esse hábito de estar meditando na palavra de Deus, por mais que muitos tenham, mas pensa no negócio difícil é você arrumar tempo para pegar a Bíblia, para estudar, para examinar o texto bíblico. Às vezes nós temos tempo para muitas coisas, mas quando se refere à palavra de Deus, aí o tempo fica escasso. Mas nós precisamos ter essa prioridade na nossa vida. Se nós quisermos assim crescer em relacionamento com Deus, conhecer a Deus, não só de ouvir falar, mas também de ter a intimidade com Ele, de conhecer a Ele e conhecer qual é a boa e a perfeita e agradável vontade dele para com a nossa vida. Né, irmão? E eu estava meditando nesse texto, estava maravilhado, porque, como eu disse para os irmãos, eu gosto muito das cartas, e essa carta, eu acho que algum tempo atrás eu já falei dentro desse texto aqui, mas não é demais, nunca é demais a gente ouvir de novo aquilo que nós já ouvimos uma vez, porque a mente do ser humano ela é muito tendenciosa a esquecer as coisas. E eu estava assim meditando nessa palavra, e essa carta é uma das cartas escritas pelo apóstolo Paulo. Essa é a primeira carta que ele escreve para os crentes ali da igreja em Tessalônica. Paulo, ele fundou essa igreja na sua segunda viagem missionária. Atos, capítulo de número 17, 18. Os irmãos vão ver, se os irmãos estudarem lá nesse capítulo de Atos, os irmãos vão ver, ele passa por Filipe, funda a igreja dos Filipenses, vai para Bereia, depois ele funda essa igreja em Tessalônica, ele sai dali corrido, às pressas, porque os judeus estão perseguindo a ele, mas a semente do evangelho é plantada naquele lugar, e ali nasce aquela igreja, inicia uma igreja naquele lugar, e aquela igreja, Paulo, ele não tem tempo. Amém, irmão? Presta atenção para cá, olha para cá, em nome de Jesus, não conversa não. Esse é um momento muito especial. E Paulo, ele entende que a igreja vai crescendo, mas de acordo com a igreja vai crescendo, ela precisa ser instruída, ela precisa ser ensinada. E ele não teve tempo de ensinar a essa igreja. Por ele não ter tempo, mas ele enviava discípulos ali, como, se os irmãos for ler essa carta, ele vai dizer aqui para os irmãos, que ele havia enviado Timóteo, ele já estava em Atenas, na Grécia, e de lá ele envia Timóteo para saber como estavam esses irmãos, para saber como que eles estavam na fé, porque era uma igreja nova, a tribulação era muito grande, a luta era muito grande, a perseguição era muito grande, e muitos irmãos estavam tendendo a voltar para trás, como os crentes da carta aos Hebreus. Muitos deles estavam voltando para o judaísmo, e aquela carta, e o escritor aos Hebreus, e nós não sabemos quem escreveu, escreve aquela carta mostrando para os irmãos que estar com Cristo era muito melhor do que voltar para trás. Então, esses irmãos da igreja de Tessalônica, eles eram crentes novos, mas diferente, irmão, de outras igrejas.
Os crentes dessa igreja aí, eles não retrocederam, eles permaneceram firmes em meio às tribulações, em meio às lutas, não arredaram o pé de servir a Deus. Mesmo sendo perseguidos, eles permaneceram fiéis a Deus. E o que me chama muita atenção, irmão, é que a notícia, Timóteo chega até aquela igreja, Timóteo fica maravilhado, e ele volta para Paulo, e ele vai contar para Paulo o que Deus está fazendo no meio daquela igreja. Aquela igreja desenvolveu uma fé tremenda, em meio à perseguição, porque, irmão, crente não cresce no momento de abundância. A igreja cresce, o crente cresce, é no momento de prova, no momento de luta, em que ele vê tudo ao seu redor caindo, e ele entra por todos os caminhos pedindo oração à igreja, trova o joelho, jejua, ora. Olha o que a Ana Lúcia contou aqui. Imagine se não tivesse acontecido isso. Todos estão, de uma forma, envolvidos em oração em prol da vida do irmão. A família, ela mesmo, o próprio Luciano orando lá em cima da cama, onde ele recebeu aquela notícia, desceu a lágrima, ele dizia: Deus, não deixe cortar o meu pé. Então a igreja cresce, é nesse momento que você desenvolve a comunhão profunda com Deus, relacionamento, a sua fé se torna uma fé robusta, porque no momento de abundância, irmão, não tem como crescer, no momento de dificuldade, e a gente vai para os pés do Senhor, aleluia. E Paulo fica maravilhado, porque Timóteo chega e diz para ele como é que está a fé dos irmãos. Ele encontra uma igreja sólida, os irmãos de uma fé profunda, enraizada na palavra, enraizada em Cristo, e ele fica maravilhado. Ele encontra para Paulo, quando ele chega lá, e Paulo vai dizer aqui no capítulo 1, versículo 6, e vós foste feito nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, o gozo do Espírito Santo, de maneira que foste exemplo para todos os fiéis da Macedônia e Acaia. Em meio à tribulação, a fé desses irmãos, ela eleva de tal forma, e eles passam a ser exemplo para todos da Macedônia. As igrejas da Macedônia, da Acaia, daquela região, via uma inspiração daquela igreja, daqueles crentes, porque em meio a toda a tribulação, eles não negavam a fé, não negavam o seu Senhor. E a gente precisa ter muito cuidado para a gente não negar o nosso Deus. Porque nós, hoje, o crente dessa geração, dessa era hoje, nós estamos vivendo uma vida, não vou generalizar, mas uma parte superficial. E aí, se nós não procurarmos desenvolver uma fé sólida e firmada em Cristo, no momento de tribulação nós tendemos a voltar para trás, a negar o Senhor, a deixar a cruz. Por isso que a igreja precisa estar preparada, porque a Bíblia diz que nós somos chamados não só para crer em Cristo, mas também para padecer por Ele. E diz mais: e todos que piamente querem viver em Cristo Jesus passará por tribulação. E eu vou dizer algo mais para os irmãos. Eu disse aqui esses dias, a mente é um lugar fértil, onde o adversário lança tanta coisa. E se você não tiver com o capacete da salvação, com a mente firmada em Cristo, muita coisa pode ser trabalhada aqui e você executar isso. Então tem que estar pronto e preparado para isso. E aí Paulo fica maravilhado. Olha, e vós foste feito nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação com o gozo do Espírito. Irmão, se você for ler o capítulo 7, capítulo 17 de Atos, os irmãos vão ver. Capítulo 16, vocês vão ver. Essa viagem missionária do apóstolo Paulo foi uma viagem, irmão, de perseguição total. Eu estava pensando, irmão Diego, quem de nós suportaria? Porque para mim,
maior missionário foi Cristo. Não tem ninguém que se compara a ele. Ninguém se compara ao nosso Senhor. Mas depois dele, Paulo sofreu demais. Imagine comigo alguém com as costas todas dilaceradas, depois de ter tomado tanto chicotada. A Bíblia diz que jogado lá no fundo do cárcere, amarrado no tronco, e vai cantar. E vai orar. Por isso que a Bíblia diz assim, alegrai-vos na esperança e sede paciente na tribulação. Na tribulação, não com a tribulação, mas na tribulação, porque ninguém quer passar por dor, por sofrimento. Mas na tribulação você pode cantar o hino da vitória, porque você sabe que o seu Redentor reina. E por fim ele se levantará sobre a terra. Você sabe que você está ali, mas você não está sozinho. Mas você tem um Deus que te guarda, que te protege e que segura nas tuas mãos, que te dá graça para suportar e superar. E aí Paulo diz assim, porque eu tenho por certo que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito e excelente. Eita, irmão! E ele se alegrou quando ele viu o relatório. Ele diz assim, de maneira que foste exemplo para todos os fiéis da Macedônia e Acaia, porque por vós sou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares. A vossa fé para com Deus espalhou de tal maneira, e já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Que fé tremenda, que testemunho tremendo de fé. Todos estavam sabendo do testemunho que aquela igreja dava. Era uma igreja exemplar. Imitava a Cristo e os ensinamentos que os apóstolos receberam de Cristo e transmitiram para eles. Eles viviam em meio à tribulação. E o nome do Senhor era glorificado. Todos, em geral, ouvia falar do amor de Deus e da grandeza de Deus através dessa igreja. E aí ele vai dizer mais para frente, olha que coisa maravilhosa. Porque eles mesmos anunciam de nós qual é a entrada que tivemos para convosco. E como dos ídolos vos converteste a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Coisa maravilhosa. Paulo ficou maravilhado quando soube isso aqui dessa igreja. E aí, ele aproveita a oportunidade e ele vai enviar Timóteo de novo para retornar lá e levar essa carta que nós temos aqui. Ele retorna com essa carta porque também alguns problemas surgiu lá acerca da vinda de Cristo. E muitos irmãos estavam perturbados, achando que os seus entes queridos haviam morrido e estava tudo perdido. Paulo vai dizer aqui no capítulo número 4, versículo de número 13, dizendo para os irmãos, não quero que sejam ignorantes como os demais, que não têm esperança. Né? Porque se cremos, se Cristo morreu e ressuscitou, na sua volta ele vai trazer aqueles que morreram com ele. Esse era um dos problemas, ele vai tratar esse problema aqui, e aí esse problema vai surgir outros problemas, ele vai escrever a segunda carta, porque sempre que o apóstolo Paulo saía, implantava uma igreja, o tempo, tanto vinha de fora, como também até mesmo de dentro, surgia falsos doutores e falsos mestres, querendo desfazer aquilo que ele havia ensinado. Por isso que o ensinamento é fundamental. Por isso que o crente deve ter isso no seu coração. Não abrir mão da escola bíblica dominical e do culto de ensinamento. Porque é onde você cresce na graça e no conhecimento de Deus. Paulo, ele fica maravilhado com essa igreja e ele vai dar uma instrução para eles. Ele sabe que a igreja está desenvolvendo, está crescendo, mas ele vai dizer assim, capítulo 4, versículo 1, da onde eu li. Agora eu entro num texto aqui dessa que eu li. Ele diz assim, finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, e assim como recebeste de nós,
de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continuei a progredir cada vez mais. E eu estava meditando nessa palavra, os irmãos estão vendo? Aí ele vai perguntar, ele vai dizer para que os irmãos, eles continuem andando naquilo que eles haviam recebido. O andar aqui não é o caminhar normal desse caminhar nosso. O andar aqui é na maneira de viver, de agir, de falar, de se comportar. É numa maneira geral como servo de Deus. Porque se nós formos ver um pouquinho mais para frente, ele vai falar uma das coisas aqui que é muito importante para nós. E nós não devemos mais viver como os outros gentios, ou as outras pessoas que não tiveram um encontro com Cristo. Mas nós devemos viver hoje novidade de vida, andar como verdadeiro cidadão do céu. Irmãos, eu escrevi algo aqui. O padrão divino é muito elevado. Completamente diferente do padrão do mundo. O padrão divino é elevado. Interessante que ele vai dizer aqui no versículo 8, portanto, quem despreza isso, não despreza o homem, mas sim a Deus que nos deu também o seu Espírito Santo. Então, quem despreza esse ensinamento e todos os outros ensinamentos da Bíblia, está desprezando a Deus. E quem despreza a Deus, olha o juízo de Deus. E aí ele vai dizer aqui para que eles andem. De que maneira convém andar e agradar a Deus? Irmãos, alguém pode fazer a vontade de Deus e desagradar a Deus? Pode. Alguém pode fazer a vontade de Deus e desagradar a Deus. Alguém pode obedecer a Deus e lhe desagradar. Pode. Porque vai da intenção do coração. Vocês lembram de Jonas? Depois que o peixe vomitou a Jonas. Vocês lembram? Jonas foi ou não foi? Foi ou não foi? Foi, mas ele agradou a Deus? Não, ele desagradou a Deus, porque depois de ter pregado, Deus honrou a palavra, mas o profeta ficou decepcionado, porque Deus cumpriu a sua palavra. Ele fez a vontade de Deus, mas desagradou a Deus, porque ele não queria que Deus salvasse aquela nação. Então tem coisas, irmão, que a gente até faz para Deus, mas qual é a intenção do coração? Qual é a intenção do coração? Como está o coração? Como está o coração? Então, às vezes, as pessoas fazem a vontade de Deus, mas a intenção é outra. Irmão, e aí ele está dizendo para eles de que maneira convém andar e agradar a Deus. Assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais. Eu estava vendo nesse capítulo, a palavra progredir, eu encontrei ela aqui 2 vezes. A palavra progredir. E ele vai dizer assim, para que continueis a progredir. Isso quer dizer, e ele já está vendo que a igreja está progredindo. Mas esse progresso, ele também traz consigo os processos. Ninguém progride da noite para o dia. Há todo um processo para um progresso. E a vida cristã, como eu sempre bato nessa tecla, que a vida cristã, ela não é de regresso e ela também não é de estabilidade, me fugiu a mente agora a palavra estacionar, mas tem uma palavra mais forte ainda, estagnar, estacionar. Parou ali, não cresce, não desenvolve para nada mais. Passa anos e anos e anos e anos. Parou naquilo ali. Irmão, tempo de crente não salva ninguém. Tempo de crente não torna crente melhor do que ninguém.
Tem crente que se converteu hoje, mas o relacionamento com Deus é diferenciado de crentes que têm 10, 20, 30 anos. Então, o progresso da vida cristã, ela deve ser desenvolvida dia a dia. Olha o que a Bíblia diz: conheçamos e prossigamos a conhecer o Senhor. É a cada dia que você pega a Bíblia e lê, o Espírito Santo vai te revelando coisas profundas. Como texto como esse que eu já li, já reli, e Deus vai dando algo tremendo. É na oração, é na comunhão. E nós vamos crescendo, desenvolvendo. Jesus disse que toda árvore que não dá fruto, corta e limpa. Nós devemos ser limpados a cada dia pelo Espírito Santo. Pedir para o Espírito Santo, você já sabe a poda, que eu já falei aqui, o sistema da poda. A poda dói. A gente não sente a dor da árvore que está sendo podada, mas dói. Tem uma árvore lá, onde eu trabalho, do meu lado. Eu já vi aquela árvore, nesse tempo agora, ela ficar tão florida e baixa as galhas. E quem plantou aquela árvore foi uma moradora daquele prédio que não mora mais ali. Ela disse: eu plantei isso aqui quando eu vim para aqui, quando o pessoal estava vendendo os apartamentos. Ela comprou e ela plantou, entrou lá para dentro e plantou. E aquela árvore, quando eu cheguei lá, estava no tamanho, está maior. Só que começou a nascer naquela árvore umas pragas, um tipo de uma erva danina, cheia de pontas, foi nascendo num lado, nascendo no outro, nascendo do outro. Eu lembro na época que chegou aquilo ali, ninguém fez nada. Ninguém fez nada, o pessoal não fez nada, não chamou alguém, um agrônomo, alguém para dar uma direção para ver qual produto que se usaria para matar aquela praga danina que estava dando naquela árvore. A Érica passa lá, a Érica vê a árvore agora, irmão, ela está seca. Aquela erva danina, ela começou a sugar de tal forma, ela está sugando mesmo a árvore. E ela agora está dando nas pontas, nos galhos, está quebrando o galho. Ela está fazendo com que a árvore ela fica atrofiada. Está morrendo, ela está morrendo e ela está sendo devorada as pontas dela e está vindo de lá para cá, das pontas, está vindo, devorando tudo. Porque não houve uma poda. Assim é a nossa vida espiritual. Se não houver a poda do Espírito Santo, o velho homem, a velha mulher vai continuar, vai trabalhar em nós. A Bíblia diz: se vivermos em espírito, andai também em espírito. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Se nós não deixarmos o Espírito Santo podar em nós, nós nunca vamos andar em novidade de vida. Nunca vamos ser uma nova criatura. Você já parou para pensar? Quando a gente não ora, quando a gente não jejua, não consagra, não vem para a igreja, não lê Bíblia, irmão, as velhas coisas, você vai trazendo tudo de novo. Ela volta porque a casa está vazia. O Espírito Santo não está mais habitando. E quando a casa está vazia, precisamos ter muito cuidado. Porque às vezes estamos presentes fisicamente, mas espiritualmente não temos mais nada de Deus. Aí a gente precisa ter muito cuidado, porque quando a casa está vazia, aquele espírito maligno que saiu, ele pode voltar e trazer mais 7 com ele. O estado pode ser pior do que o primeiro. Aí a gente precisa vigiar, porque, irmão, é muito perigoso. É muito perigoso não ter um relacionamento profundo com Deus. Não conhecer o Deus o qual nós servimos. É muito perigoso. Por isso a igreja precisa conhecer o seu Senhor. E aí, irmãos,
As folhas que tinha daquela árvore está tudo seca. Eu creio em milagres. Quem sabe? Quem sabe alguém faça alguma coisa pelaquela árvore ainda. Porque eu já vi árvore que foi cortada no tronco que ainda foram colocadas veneno para ela não nascer mais. Mas ela brotou. Ela brotou. Eu não sei o que está sugando a sua vida. Eu não sei o que está sugando a tua vida espiritual. Ao ponto de você não ter condição nenhuma de esboçar nenhuma reação. Mas chama o Espírito Santo. Peça para ele limpar a alma, limpar o espírito. Irmão, porque nós somos ruins. E a misericórdia de Deus e o Espírito Santo que habita em nós. Imagine se ele não habitasse dentro de nós. Porque nós, irmãos, seres humanos, olha, só Deus para ter misericórdia de nós. Porque tem crente que tem hora que diz, se o meu braço, se eu não fosse crente, o meu braço. Minha língua, eu queria falar, eu queria falar o que veio aqui agora, mas ele segura. Ele lembra, eu sou crente, sou servo de Deus, sou templo, sou morada do Espírito Santo, eu tenho que ter domínio próprio. Vive, não mas é Cristo que vive em mim. Ele é dominado pelo Espírito Santo, ele controla o ser dele. Irmão. Por isso que eu gosto muito na oração, eu cito muito o Salmo 51, quando o salmista disse assim, tem misericórdia de mim, ó Deus. Crie em mim um coração novo. Renova em mim um espírito reto. Torna-me dar a alegria da salvação. Porque quando você tem essa alegria da salvação, a alegria do novo nascimento, que a gente perde no decorrer da caminhada. A gente perde no decorrer da caminhada. A gente precisa ter muito cuidado com isso. Então Paulo, ele dizia para esses irmãos aqui, para que aquilo que eles receberam, que eles pudessem assim continuar colocando em prática, para que eles pudessem progredir mais e mais. Porque a vida cristã, como eu bato nessa tecla, é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, até se tornar dia perfeito. Eu não sou perfeito não, irmão, mas quando eu vejo que o negócio está não sentindo mais aquele gozo, aquele arrepio gostoso, o abraço do Espírito Santo de Deus, aquela comunhão com Deus, com os irmãos, você olhar para o irmão e dar aquela paz gostosa, irmão. Ei, calamaia! E não tem nada melhor do que você viver em paz com Deus e com o próximo. E viver de cabeça erguida, irmão, se ficar olhando para um lado, para o outro, irmão, tem hora que eu entro em algum lugar e eu entro de cabeça erguida. Sou filho do rei. Aleluia. Sou filho do dono do rei da glória. Sou filho do Criador dos céus e da terra. Cidadão do céu. Não com o umbigo, o nariz empinado, mas com certeza de que eu sei, de que eu sou dono. É corte ficar andando de cabeça baixa, chorar me engano, e prova. E prova não, irmão, vai pro joelho, põe a boca no pó, talvez tenha esperança. Lança o teu pão sobre as águas, depois de muito dia tu achará a terra. Irmão, levanta a cabeça, corre para cima. Quanto mais você cruzar o braço, mais o inimigo vai achar a brecha para entrar e montar na tua cacunda. Levanta, acorda cedo, vai caminhar, vai fazer alguma coisa para você ver se você não levanta a cabeça, se Deus não te dá força para você levantar, nem tudo está perdido, irmão. Abraão era homem de 100 anos, mas rapaz, um velho de 100 anos ainda vai fazer alguma coisa, mas tinha promessa, irmão. Né, irmão Cláudio? Tomou posse da promessa. Aí, irmã Gessiane, ele falou que toma posse da promessa. Eles dois sabem. Glória a Deus! Então, irmão, o progresso na nossa vida tem que acontecer. Mas para isso acontecer, nós precisamos se envolver com o Espírito Santo de Deus.
nos envolver com o Espírito Santo de Deus. Aí não dá para falar sobre santidade por causa do horário que eu prometi para os irmãos, que eu não passaria aqui de 9h30, 9 horas, para que assim os irmãos voltem mais vezes. Então fica essa palavra no coração dos irmãos, que você possa progredir em toda a área da sua vida, irmão, em toda a área da nossa vida, mesmo em meio às tribulações. O crente pode produzir, pode sim, produzir frutos viçosos. Frutos viçosos. Em meio a tanta tribulação, Paulo passando naquela prisão, perto da meia-noite, veio o terremoto, carcereiro fica doido, vai querer se matar. Ele diz: rapaz, não se mata não, tem coisa melhor para você, tem Jesus para você, Jesus pode fazer coisa melhor. Mas rapaz, então vamos para minha casa. Levou Paulo para a casa dele, pronto, batizou ele, família toda, tudo foi salvo. Fruto do sofrimento, nasceu a igreja ali. Talvez você não entenda, mas as tribulações e as provas tanto nos levam mais para perto de Deus, como também alguém está de olho para ver a tua perseverança. Porque através da tua perseverança, leva outros a quererem servir esse Deus. E você, em meio a tanta luta, tanta prova, não reclamou, não gritou, mas só adorou, só glorificou, só exaltou. E Deus trabalha em prol daqueles que nele esperam. E Deus abençoe os irmãos, e nós possamos seguir o exemplo dessa igreja de Tessalônica. E ser fiel a Deus, não só quando tudo na nossa mesa tem, quando tudo está de vento e popa, portas abertas para tudo quanto é lado. Mas quando a tribulação chega, a perseguição chega, o dia mau chega, você está de cabeça erguida e vai passar para o outro lado, como o salmista disse: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, e nele eu confiaria. Fica firme, aguenta mais um pouco de tempo, o que há de vir virá, e não tardará. E diz mais: mas nós não somos daqueles que se desvia para a perdição, mas que crê para a conservação da alma. Deus abençoe a igreja do Senhor. Fica essa palavra no seu coração.